Amém. Obrigada aí pela força. Uma vez me perguntaram assim, você é amada pela igreja? Eu falei, olha, eu me sinto muito amada. Se me ama, eu não sei, mas o importante é o que a gente sente, né? Está dentro da gente. Glória a Deus, queridos. Antes de compartilharmos a palavra do Senhor, um pouquinho do que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, nós temos alguns recadinhos do coração aí. Porque nós somos crentes, amém, gente? Então a gente lê a Bíblia. Você já ouviu alguém falar assim, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu não sei como que é a voz de Deus, como que é isso. Vou te dar um segredo, se você não sabe, você vai sair com a chave aqui hoje. E se você sair com isso aqui hoje, para mim, já ganhei a noite. Você vai abrir sua Bíblia na sua casa, vai ler bem alto. Você vai estar ouvindo a voz de Deus, amém? A palavra do Senhor, queridos, é a voz do Senhor falando conosco. Nós precisamos ler a Bíblia. Então nós temos a arte aí, Mateus, da leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, em ordem cronológica. Estamos aí lendo o profeta Isaías. Participe conosco, queridos, para o seu bem, amém? Para que você continue crescendo e avançando no reino. Temos também toda terça-feira as nossas tribos. Quem aqui já faz parte de uma tribo? Glória a Deus. Se você ainda não faz parte, lê esse QR Code que você vai ver aonde está a tribo mais próxima da sua casa. Você vai falar, o que é isso, Rayane? Tribo indígena? São as nossas células, os nossos grupos pequenos, é onde você é pastoreado mais de perto, é cuidado melhor. Então é muito importante para nós que você participe de uma tribo, amém? Para o seu bem também. Que é muito bom, né? Você que participa aí pode afirmar comigo. Temos também uma sala de oração que funciona todos os dias de culto. 30 minutinhos antes, nós estamos ali subindo o morro, tem uma salinha linda. Se você ainda não visitou, vai lá conhecer. É um momento que nós estamos intercedendo pela sua vida, pela sua família, orando por Trancoso, pela salvação de vidas. E você é convidado a estar ali conosco nas quintas-feiras às 19 horas e aos domingos às 17h30. E, fechando a nossa agenda da semana aí, teremos preletores internacionais no sábado. Conferência da família, só para casais. Neste sábado estaremos compartilhando um pouquinho do nosso testemunho, eu e o pastor Emerson, juntos aqui, falando um pouquinho também sobre as 5 linguagens do amor. Se você ainda não conhece, ou se já conhece, venha participar conosco e crescer um pouquinho dentro do seu casamento, amém? E, para fechar, nós temos ali ao final do culto uma deliciosa cantina com um propósito. Você não só vai embora de barriguinha cheia, mas vai também pagando um cimento da igreja aí, amém? Nos ajudando a construir essa linda obra que o Senhor tem feito aqui. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Aleluia, a tua presença é real neste lugar, Jesus. Tua presença é real neste lugar, Jesus. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Continue ministrando aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos, Pai. Muitas vezes o Teu Evangelho precisa gerar em nós transformação. E isso vai trazer um desconforto à nossa alma. A minha oração é que nós sejamos mexidos nessa noite, Pai. A minha oração é que corações sejam impactados aqui com a Tua palavra, Senhor. Pessoas que estão assistindo essa live ou que vão assistir sejam transformadas no poder que há no nome de Jesus. Eu oro por vidas que serão renovadas. Eu oro por vidas que serão, Pai, Deus, vão se aproximar da Tua presença, Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos falar sobre deserto? Eita glória. Amém ou não amém, gente? O Senhor colocou essa palavra no meu coração muito forte. E talvez você que está aqui nessa noite vai pensar assim, mas não é o momento que eu estou vivendo e não é para mim. E a verdade é, se você não está vivendo um deserto, eu sinto te informar que
que em algum momento ele vai chegar, queridos. Faz parte da nossa humanidade os desertos da vida. Se você já viveu e talvez você agora está desfrutando de um momento de descanso, glória a Deus, celebre. Mas talvez essa palavra, ela pode vir como um remédio para você nessa noite, trazendo cura e um avivamento. Eu creio porque o Espírito Santo falou claramente comigo enquanto eu preparava essa palavra. Tem pessoas que entraram aqui ou que estão ouvindo na live, que estão neste momento vivendo áreas da sua vida, corações secos, em sequidão, que vão sair daqui com um brotinho. Amém? Com aquela plantinha. Imagina um deserto e você vendo vida ali, queridos, um broto nascendo, existe vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E talvez você vai falar, não é esse momento que eu estou vivendo, e essa palavra para você vai vir como uma vacina. A vacina vem para prevenir, para nos preparar para algo ali na frente. Glória a Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Então, os desertos da vida. Deserto, lugar de sequidão. Deserto é lugar de dificuldade. Eu não sei qual é o deserto que você viveu, ou o deserto que você pode estar vivendo, mas alguns exemplos que nós temos de desertos na nossa vida. Talvez você esteja vivendo ou já viveu uma perda ou um luto. Talvez o falecimento de um ente querido. Vivemos não um passado muito distante, a pandemia, muitos lutos, muitos corações entristecidos. Talvez você esteja vivendo também a luta, ou luto, ou uma perda de um emprego também, que gera a dor do luto. Ou talvez um término de um relacionamento, que pode gerar um vazio e um sentimento de desamparo, não é verdade? Talvez o deserto que você esteja vivendo seja um diagnóstico contrário, doenças na sua casa, ou dificuldades, problemas com saúde, dificuldades financeiras. Quantos e quantas pessoas estão neste momento desesperados por tantas dívidas, não sabendo para onde ir, não é verdade? Não sei se você já ouviu alguém contar esse testemunho. Talvez você esteja vivendo, ou já viveu, ou pode viver, queridos, uma crise existencial. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para onde eu vou? Por que eu nasci? Ou só eu que já vivi momentos assim? O que eu estou fazendo aqui? Um deserto interior. Talvez você já viveu ou está vivendo um momento de solidão e isolamento, se sentindo sozinho. Um dos piores sentimentos, uma sensação de não pertencer a lugar nenhum. Aonde você está, você se sente inadequado. Parece que você não cabe nos lugares. Não é assim? Falta de conexões, não se sente amado pelas pessoas. Talvez você esteja vivendo um deserto espiritual, momentos que você se sente longe de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que nenhum deserto é para sempre. Amém? Todo deserto é passageiro, queridos. E o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite um pouquinho sobre isso. E falando em deserto, a gente se lembra de um povo que andou um tempinho no deserto, né? Tem um povo aí que a gente aprende. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo hebreu andou por algum tempo no deserto. Nós vamos aprender algumas lições com eles nessa noite, amém? E se você que já leu a Bíblia e sabe, quando você está lendo lá e vê aquele povo no deserto e murmurando e reclamando, e você logo tem a tendência de criticar, né? Nossa, mas que povo ingrato, acabou de receber um milagre. Antes que você pense nisso, se você já pensou, já foi, né? Mas vou te dar uma dica. Vamos sondar o nosso coraçãozinho. Quantas e quantas vezes nós estamos vivendo como aquele povo no deserto? Acabamos de receber uma bênção do Senhor, que é a presença de Deus. Talvez você saia de um culto maravilhoso, na primeira esquina, já está reclamando com o marido, não é assim? Já está murmurando de alguma coisa que o filho fez. Então não vamos entrar nesse lugar de julgar o povo, amém, queridos? Vamos aprender lições, aonde aquele povo errou, e por que eles viveram aquilo que eles viveram, e o que eu posso fazer diferente agora para viver toda a plenitude que Deus tem para mim. Glória a Deus! E entrar na terra prometida, né? Porque muitos deles não entraram. Então o povo, o cenário, resumidamente era esse: o povo estava sendo escravizado no Egito, estava como escravos ali, imagina, sofrendo mesmo.
dores, né? E o Senhor então teve uma brilhante ideia, né? Enviou um libertador. Chega de ver esse povo sofrer, vamos libertar. Eu tenho algo melhor para vocês, meu povo, vamos juntos. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma vida plena para que você viva toda a plenitude que eu tenho para você. Eu tenho uma terra boa, fértil. O convite do Senhor para aquele povo era esse. E o convite do Senhor para Iebe Trancoso é esse, amém? Glória a Deus, eu tenho uma vida plena para você. Eu te criei com um propósito específico nessa terra. Tem algo maior que o Senhor deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Você não está aqui por acaso. Você crê nisso, queridos? Glória a Deus. Gostaria de ler com vocês Êxodo 3, versos 7 ao 10, para a gente entender esse momento que o Senhor disse isso dentro desse contexto que eu falei. Disse assim: então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os iveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Sim, o clamor do povo da Iebe Trancoso chegou até mim. Amém? E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. O Senhor tem visto o seu deserto. O Senhor tem visto a sua dor. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Esse é o momento do chamado de Deus a Moisés para libertar o povo. E falando de deserto, o momento que nós vivemos o deserto, eu poderia dizer para vocês que nós temos duas oportunidades. Se eu pudesse resumir, dentro do deserto, tenho duas escolhas, duas posturas, dois posicionamentos da nossa atitude. Talvez um primeiro posicionamento é me entregar àquela situação, me entregar àquele caos, me entregar àquela dor, me afundar no meio do deserto, em meio à dor e o desespero, e até morrer. A morte pode não ser física, mas talvez espiritual, uma morte emocional, viver uma vida paralisada no meio da dor. Não sei se essa palavra faz sentido para você, queridos, em algum momento. Ou uma outra oportunidade que eu tenho no meio do deserto, no meio da crise, no meio da dor. Eu tenho uma oportunidade de ser esticada, de crescer, de amadurecer, de ter aprendizados. Porque o deserto ele é pedagógico, ele quer nos ensinar algo. Amém? E romper para passar para o próximo nível. Glória a Deus, a próxima estação. Então o Senhor está te conduzindo, creia nisso. Esse é o desejo do Pai. Assim como quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, o Senhor desejava conduzir aquele povo no meio do deserto até a terra prometida. O Senhor deseja te conduzir a um lugar novo. Amém? A um lugar das promessas dele para a sua vida. Esse é o desejo do nosso Pai. Ele deseja te levar a novos níveis. E deixa eu te falar uma coisa, isso parece ser lindo na teoria, né? Mas a novidade na nossa vida nos leva a entrar em lugares que nós não estamos acostumados. Nos faz sair da nossa zona de conforto. Não, Raiane, mas aqui onde eu estou, está tudo tão bom, está tão agradável, eu já sei como agir, eu já sei como falar, eu já sei como me comportar. Mas talvez o Senhor esteja te chamando para algo maior nesta noite, amém? E talvez isso não vai ser nada confortável, porque isso vai gerar de nós inseguranças na nossa humanidade, temores, mas vai gerar em nós também fé e confiança naquele que nos chamou. Glória a Deus, aleluia. Não é uma confiança em nós, queridos, é nele. É dar o passo sem ver o chão, mas tendo a certeza de que aquele que nos chamou vai nos sustentar. Glória a Deus, você crê nisso? Novos níveis, preste atenção.
vão requerer de nós novos posicionamentos, novas escolhas. Não é verdade? Amém? Que bom, vocês estão aí, glória a Deus. Algumas verdades sobre o deserto, antes de a gente aprender algumas lições com este povo. Algumas verdades, como eu já disse aqui, o deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Glória a Deus, o deserto é lugar de passagem, é transitório, não é um lugar para que a gente possa habitar. Deserto é lugar de preparação para as promessas do Senhor em nossas vidas. Não foi assim com aquele povo? O povo estava sendo preparado. Eles precisavam mudar a mentalidade de escravos para a mentalidade de filhos, para então viver as promessas, queridos. Muitos deles não conseguiram chegar neste lugar. O deserto não é para te matar, é para te forjar para a próxima estação. Glória a Deus. Aleluia! Talvez, como eu já disse aqui, você que está assistindo a live, talvez você chegou aqui dizendo, é a última chance. Talvez você chegou aqui falando com o Senhor, é a última chance, Senhor. Eu vou lá, vamos ver o que vai dar. O Espírito Santo falou comigo claramente, queridos, enquanto eu escrevi essa palavra, pessoas chegariam aqui, dando a última chance para o Senhor. Foi muito claro no meu coração. Para você não se dava mais chance. Para você já tinha acabado. Mas o Senhor está te dizendo, não desista. O deserto é passageiro. Eu estou com você. O Senhor traz essa palavra para o seu coração. Amém? Não coloque um ponto onde o Senhor está colocando uma vírgula. Existe vida aí onde você achava que tinha morte. Glória a Deus. Aleluia. Nós vimos também na palavra do Senhor que no deserto Deus está presente. O Senhor estava ali o tempo todo com o povo, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à escassez. O Senhor estava ali desejando conduzir aquele povo, queridos. Então às vezes você está passando por uma dor, por um deserto e acha que está sozinho. Não é uma verdade dos céus. No deserto há a presença de Deus. Ainda que esteja doendo, ainda que você esteja se sentindo sozinho, não. O deserto é o lugar de provisão dos céus na sua vida. O deserto é o lugar de proteção do Pai. O deserto é lugar de milagre. Glória a Deus. Nós vimos o mar vermelho se abrindo para eles passarem no meio do deserto. Vocês têm noção do que é isso, queridos? Nós vimos água saindo da rocha. Milagre. Provisão. Nós vimos o maná caindo do céu. Vimos espiritualmente, amém? Glória a Deus. Nós vimos de dia uma nuvem protegendo o povo no meio daquele calor. Gente, eu já fui naquele deserto, passei mal, gente. 50 graus. A nuvem estava ali com eles durante o dia. E à noite era muito frio. O que acontecia? Coluna de fogo para aquecer o povo. Provisão. Presença de Deus. O sustento. No deserto há milagre, queridos. Glória a Deus. As sandálias e as roupas deles não se desgastaram. 40 anos no deserto. Milagre. Milagre. O deserto é um lugar que nós temos a oportunidade de experimentarmos os milagres do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Desfrute desse cuidado. Se você está vivendo um deserto, desfrute. Eu sei que não é confortável. Já passei por alguns desertos na minha vida. Eu sei que dói. Parece que a gente vai morrer. Não morre não, gente. Fica tranquilo. Estou aqui para contar o testemunho. Vai passar. Amém? Seja resiliente. Desfrute da presença desse Pai que está com você. Usufrua desse tempo, sabe por quê? Muitas vezes a gente está no meio do deserto e a gente quer fazer o papel de Deus.
A gente quer prover na nossa força. A gente está endividado e fica desesperado e quer prover na sua força. Não deixe o Senhor ser Deus na sua vida, ser Pai na sua vida. Se permite experimentar os milagres do Senhor. Amém? Não estou falando para ninguém sair daqui e parar de trabalhar, não. Faça a sua parte. Mas deixa que o sobrenatural Ele faz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos ver 5 atitudes. Eu trouxe aqui algumas lições que a gente pode aprender com esse povo no deserto. Algumas atitudes ou posicionamentos que eu e você precisamos dar. Vocês acreditam nisso, queridos? Que algumas atitudes que se eu faço ou deixo de fazer, eu posso atrasar as promessas de Deus na minha vida? Então nós vamos aprender algumas atitudes ou posicionamentos nossos, que eles vão determinar o tempo que vamos passar neste deserto. Nós vamos aprender com o povo, como eu falei, algumas atitudes do povo fizeram que eles passassem anos no deserto, e alguns nem entraram na terra prometida. Isso me faz acreditar que algumas atitudes que eu e você podemos tomar hoje, a partir de hoje, mudanças na nossa vida, que podem fazer acelerar as promessas de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, 5 atitudes para que a gente conquiste as promessas de Deus em nossas vidas. E a primeira atitude, se você gosta de anotar, anote, saia com essa tarefinha aí. Ao invés de reclamar, pare pelo menos 5 minutos do seu dia e escreva palavras de gratidão. Parece bobo, né, gente? Se você fizer isso, eu vou te falar por experiência própria, a sua vida vai mudar. Nós vimos ali, gostaria que a gente lesse Êxodo 15, 22 a 24. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho. Diga comigo, em seguida. Meu Deus, eles tinham acabado de passar no meio do Mar Vermelho, em terra seca, experimentar um milagre. Em seguida, caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar. Meu Deus, isso me faz entender, queridos, que a reclamação, a murmuração, não tem a ver com uma circunstância ao nosso redor. Eles acabaram de experimentar um milagre. Tem a ver com um padrão de comportamento. Muitas vezes nós estamos viciados em reclamar. Talvez você cresceu em um lar que a reclamação era algo normal, faz parte da vida, né? Aí você entra num ambiente de gratidão, você se sente até desconfortável. Nossa, esse povo, né? Tem nada para reclamar nessa vida, não. Sente até estranho, né? Queridos, mas esse é o ambiente do céu para as nossas vidas. Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa visão, para que a gente viva as promessas do Senhor em nossas vidas. Amém? Troque a murmuração pela gratidão. E aí você vai me falar, Rayane, você não tem noção do que eu estou vivendo. Você fala isso, né? Porque sua vida é maravilhosa. Queridos, eu te convido a passar 24 horas do meu dia comigo. Todos nós, queridos, temos oportunidades de sermos gratos, independente das circunstâncias. Todos nós temos circunstâncias adversas. Todos nós vamos ter momentos que vai dar vontade, sim, de reclamar. Mas eu estou aqui para te dizer que é uma escolha minha e uma escolha sua agradecer ou reclamar. Amém? Glória a Deus! Êxodo 17, 2 e 3 a gente vê também assim, mais uma vez, diga comigo, mais uma vez. Não vamos julgá-los, hein? Nós vamos aprender com eles, hein? O povo se queixou de Moisés e exigiu, Moisés, dê-nos água para beber. E Moisés também já ficou logo bravo, né? Que negócio é esse? Por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos, nossos animais? Queridos, nós vimos isso
2 capítulos depois, eles já tinham vivido um milagre ali atrás da água e já estavam reclamando de novo. Ainda não tinham aprendido a agradecer em meio ao caos. Mas nós estamos tendo a oportunidade aqui nessa noite, queridos, em nome de Jesus, de decidirmos sermos gratos. Sabe por quê? Existe um princípio na Bíblia. A gratidão precede o milagre em nossas vidas. Jesus agradeceu. Sempre que a gente vê antes da multiplicação dos pães e peixes, Jesus deu graças. Gente, Jesus estava com uma multidão na sua frente, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus estava, Pai, graças eu te dou, porque eu tenho essa multidão na minha frente e não tenho o que comer, entendeu? E Jesus estava agradecendo. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Sobrou alimento, todo mundo ficou com o pão cheio, aleluia. Isso acontece em nossas vidas, queridos, quando nós decidimos viver uma vida de gratidão. Mas Rayane, você não sabe o caos. Encontre, queridos, motivos para agradecer em meio ao caos, e viva os milagres do Senhor na sua vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí o povo ficava, mas poxa, Moisés, lá eu comia pepino, tomate, meu Deus, um negócio maravilhoso. Eles tinham saudade do Egito, queridos. Moisés devia falar assim, mas aqui vocês estão vendo um milagre, aqui vocês estão experimentando a presença, sejam gratos. Aleluia, queridos. Uma segunda atitude ou um segundo aprendizado que a gente pode ter com esse povo. Diga comigo, eu preciso deixar para trás para viver o novo de Deus. Amém? Números 11, versos 4 ao 6. Meu Deus. Deixar para trás para viver o novo de Deus. Então, o bando de estrangeiros, diga comigo estrangeiros, que viajava com os israelitas, começou a desejar intensamente a comida do Egito. Tem pessoas ao seu redor desejando a comida do Egito, com saudades do passado, com saudades de uma vida de pecado. E olha o que aconteceu com esse povo que vivia no meio deles. E o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, também começou a se queixar. Foram influenciados, queridos. Nós somos influenciados por pelo menos as 5 pessoas que a gente mais caminha. Não queira, isso já está provado cientificamente. Você vai morar no Rio de Janeiro, você vai ficar lá um tempo, daqui a pouco está falando 1, 2, 3. É influenciado, nós somos influenciados, queridos. E as pessoas que mais nós andamos, nós estamos sempre conversando. Você viu aquela matéria tal, e você vai compartilhar ideias. E talvez aquela pessoa pense um pouquinho diferente de você, e você vai ficando ali dentro, né? Ai, meu Deus. Aí você vai ficando, daqui a pouco, não é que ela faz sentido o que ela está falando. E você vai cedendo, queridos. Diga comigo, deixar para trás, para viver o novo de Deus. Continuando o texto. E o povo de Israel também começou a se queixar. Se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, meu Deus. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora, perdemos o apetite. Olha o drama. Não vemos outra coisa além desse maná. Tem relacionamentos, queridos, que já não cabe mais na sua vida, nessa nova estação que o Senhor está te levando. Aprenda a discernir no Senhor, não vai combinar mais. Eu não estou dizendo para você deixar de amar as pessoas, amém? Eu estou falando sobre relacionamentos. Pessoas que caminham com você, pessoas que você faz aliança. Se for seu marido, sua esposa, em nome de Jesus, tá? Amém? Vamos orar por ele. Vai sair daqui e falar, a pastora falou que eu tenho que... Não, em nome de Jesus. Você está santificando o seu marido ou sua esposa, amém? Tem pessoas que estão saindo da sua vida e às vezes você está sofrendo, meu Deus. Deixe ir, queridos, permita.
existe algo maior para o Senhor na sua vida, amém? Permita, elas não vão dar conta de viver tudo aquilo que o Senhor está preparando para você. Entenda isso. Tem ambientes que talvez você visitava ali no Egito, que já não te cabe mais para quem está caminhando para a terra prometida. Rodas de conversas que já não combinam mais. Para quem está sendo conduzido para uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Não olhe para trás, prossiga para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: não, irmãos, não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fixe o seu olhar nas promessas do Senhor para a sua vida. Esquecendo-me daquilo que passou, aquela dor do passado, que te aprisionou lá atrás, e te impede de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida daqui para frente. Talvez você vai passar anos e anos dando voltas no deserto, se lembrando daquele episódio. E o Senhor está falando: vamos, minha filha, eu estou te conduzindo para algo maior. Aleluia! Fixe o seu olhar para aquilo que está à sua frente. Terceira atitude, terceiro posicionamento que nós precisamos ter para conquistar as promessas do Senhor. Não pegue atalhos, não dê jeitinhos. Vamos parar com esse negócio de jeitinho brasileiro, queridos. Vamos quebrar esse paradigma aí, essa crença cultural que a gente tem, em nome de Jesus. Escolha fazer o que é correto diante de Deus, amém? Escolha fazer o que é certo. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Queridos, os atalhos na nossa vida são caminhos mais rápidos, não é verdade? Quem gosta de um atalho aí? Ninguém precisa responder, né? Um atalho, gente, quando você vai para Porto Seguro ali, tem um atalho, não tem? Então, a gente caminhos mais curtos, né? Aceleram, ganha tempo, né? A gente ganha tempo na nossa vida. São caminhos mais rápidos, mas Ele não nos prepara para esse novo nível que o Senhor está nos levando. Não dá tempo, por ele ser curto e ser rápido demais, não dá tempo da gente viver os processos necessários que vão nos fazer permanecer na promessa. Quantos estão me entendendo aqui, gente? Amém? Geralmente o caminho da obediência é um caminho mais longo. É um caminho que vai dar mais trabalho. Talvez a pessoa que está querendo tirar sua carteira de motorista, já tem alguns anos que eu tirei, então não sei como é que está funcionando o sistema aí hoje, mas dá mais trabalho. Tem que fazer aula por aula teórica, exame não sei o quê, e aí você paga aqui, e faz uma prova ali, não sei quantas horas de aula, mas talvez vai ter alguém que vai te oferecer vai ser mais rápido. Vamos acelerar esse processo, um atalho, que não vai te preparar para ser um bom motorista ali na frente. Amém? Glória a Deus, estão aqui ainda? Viva os processos de Deus na sua vida, queridos. Mais uma vez, é algo que eu estou dizendo que não é fácil, não é confortável, mas é o caminho que vai fazer com que a gente permaneça e viva toda a plenitude que Deus tem para nós. Amém? Tem gente por aí também, aqui não, essa palavra que eu vou falar agora é desnecessária, com certeza, mas pode ser, né, que você tenha algum parente que precisa, que vai ter que dar um conselho, entendeu? Mas tem gente por aí tentando ganhar um dinheirinho fácil, entendeu? Vai lá, baixa um tigrinho lá, né?
Não precisa trabalhar, né? É um negócio mais rápido. Um atalho, né? As bets da vida, né? Por aí, não entendo muito bem, eu já ouvi falar. Tem umas bets por aí. Queridos, eu não sei se você conhece que algum cidadão de bem que ficou rico com isso, porque eu só tenho ouvido histórias tristes de famílias sendo destruídas, pessoas aprisionadas no vício, abrindo mão do sustento da sua casa, sacerdotes nos seus lares, deixando de ser sacerdotes, provedores da sua casa, por estarem aprisionados nos jogos. É um engano de Satanás, queridos. A não ser os influenciadores que estão levando as pessoas para esse caminho, eles sim estão com dinheiro, né? Atalhos, queridos, não é esse o lugar que o Senhor tem para nós. Escolha o caminho da obediência, ainda que ele seja processual, ainda que ele nos leve a renunciar mais áreas da nossa vida. Esse é o caminho que vai nos preparar para esse novo lugar que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. A travessia do povo, queridos, daquele povo no deserto, talvez em uma linha reta, duraria em torno de alguns dias. Alguns estudiosos dizem 11 dias, mas durou em torno de 40 anos. E muitos deles não entraram na terra prometida. Havia uma promessa para o povo de Deus de entrar na terra prometida, sim ou não? Sim. Uma terra com muita fartura, prosperidade. Assim como Deus tem uma promessa para a sua vida e para a minha vida, mas para isso era necessário que eles abandonassem aquela mentalidade de escravos que eles tinham lá do Egito. Eles precisariam gerar uma mentalidade de filhos. Isso leva tempo, processo. Quantos estão dispostos a viver os processos do Senhor? Amém? Glória a Deus. O Senhor não precisa de processos, queridos. Eu e você precisamos deles para permanecermos na promessa. Amém? Glória a Deus. Talvez o Senhor poderia fazer um milagre na sua vida agora. Ele tem poder para isso, sim ou não? Tem. Mas talvez você, com esse milagre, com essa promessa ali na frente, vai estar jogando tudo fora, se afastando da presença dele. Eu não sei, mas ele sabe. Os filhos que estão prontos, maduros para receber os processos que nós precisamos para estar preparados para receber aquilo que ele tem para nós. Amém? A quarta atitude: seja um agente de boas notícias, mesmo em meio a dias maus. Você pode dizer comigo: eu preciso ser um agente de boas notícias. Amém, queridos? Vivemos dias maus, sim ou não? Sim. Vivemos dias maus. Você abrir agora algum canal de noticiário aqui, pode sair sangue aqui do celular. É verdade, queridos. Mas nós temos uma escolha a ser feita, porque existem boas notícias em meio ao caos. Amém? Existe vida em meio à dor. Existe uma promessa acima de tudo isso que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus está preparando a sua igreja para morar com Ele eternamente. Glória a Deus. O Evangelho são boas novas, são boas notícias. Agora, e nós vimos também, dentro desse contexto do povo, no deserto eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E foram enviados 12 espias. Josué falou: vai lá espionar a terra, me conta lá, me passa um relatório. Para quem já leu, sabe que vieram 10 espias com um relatório terrível. Meu Deus, não vai dar certo. Nós vamos morrer naquele lugar, tem muitos gigantes, não vai dar certo. Existia uma palavra do Senhor, existia uma promessa do Senhor, mas de 12 espias, 10 voltaram com um relatório completamente negativo. E apenas 2, Josué e Caleb, voltaram dizendo: vai dar certo. É verdade, tem uns gigantes lá, mas nada que a gente não possa vencer. Vamos juntos, exército, nós vamos vencer.
Existe uma promessa do Senhor e vai dar certo. Glória a Deus, queridos. Nós precisamos escolher, decidir ser esses agentes nesses dias maus. Vamos ler Números 14, 6-9. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Ou seja, tinha sim gigantes, tinha sim dificuldades, eles enfrentariam momentos difíceis, mas maior é o que está em nós. Vamos, eles tiveram fé, eles tiveram um olhar, sabe, queridos, de vitoriosos, olhar daqueles que vão conquistar as promessas do Senhor. Você vai encontrar dificuldades sim, você vai viver adversidades contrárias sim na sua vida, faz parte, bem-vindo à humanidade, mas existe boas novas. Amém? Glória a Deus. Diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, não tenham medo dos inimigos que você está enfrentando. Talvez esse inimigo esteja dentro de você mesmo. Talvez sejam seus pensamentos que tenham sido inimigos para você hoje. O Senhor está dizendo: não tenha medo, se posicione. Eu estou contigo, eu estou contigo. E isso é tão real, queridos, isso é tão real. Dificilmente eu fico nas redes sociais, principalmente vendo, né, perdendo tempo e vendo notícias ruins. Eu gosto de estar informada, mas só para saber, tá bom. Ah, você viu que... Aham, vi. Ah, mas você viu? Não vi, não quero ver, não gosto de, sabe? De processar, de deixar entrar. É uma escolha que eu tenho, mas eu vi acidentalmente aquele vídeo do balão ontem. Eu abri meu Instagram, o vídeo já estava lá, e me chamou a atenção. Eu falei: que é isso? E logo já começou a cair gente. Aquilo, pá, bateu na minha alma. Que dor, que tristeza. E trouxe aquela marca, né? Amém, ressignifiquei ali, orei pelos familiares, falei: Senhor, tem misericórdia, e passou. Logo depois, horas depois, a gente estava em viagem na estrada, de repente a gente passou um acidente. Falei: meu Deus, um acidente, uma pessoa morta no chão. Aí, pá, minha alma, falei: Jesus, tem misericórdia. Aí dá aquela angústia, aquela tristeza. Passou. Pouco tempo depois, abri as redes sociais, guerra, meu Deus, os Estados Unidos, pá, pum, pum, meu Deus do céu, que caos. Queridos, eu estava sugada por 3 notícias ruins em poucas horas. E aí interessante que Davi conversando comigo, e essas crianças com a gente conversando um pouco sobre essas coisas. Aí daqui a pouco: mãe, estou com um negócio ruim, sentimento de tristeza. Ele falou, eu achei legal que ele identificou isso. Eu falei: filho, e aí eu compartilhei com ele, né? É verdade, meu filho, eu também não estou legal. Essa é a nossa alma. Nós acabamos de ver isso, eu repassei com ele, né? Você viu como é que foi ruim aquilo? Ajudei ele a processar aquela dor. Mas aonde eu quero chegar, queridos? Tem pessoas que só vivem ouvindo e vendo e falando e compartilhando a tragédia da sua própria vida, talvez. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo. O caos já está aí instalado. Qual a boa nova que você tem hoje para a sua família? Qual a boa notícia que você tem hoje para o seu vizinho, talvez, que está desistindo da vida? Talvez você vai ter uma oportunidade de conversar com alguém que já está ali quase morrendo, e você chega: você viu aquela guerra, aquele acidente, a gente morrendo, não sei quem que se mata. Meu Deus! O inimigo já está fazendo esse papel aí fora, queridos. Nós somos agentes do céu na terra. Nós somos chamados para sermos agentes das boas novas. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia.
E aí dentro disso, aquela ilustração muito conhecida do copo meio cheio ou copo meio vazio, a circunstância é a mesma. Nós temos a escolha de olhar para esse copo, assim como a questão da murmuração também cabe nesse exemplo, olhar para esse copo e entrar num caminho de, meu Deus, só tem isso de água? Olha o que está faltando, outro restante está faltando, e a gente gerar um ambiente, sabe, de ingratidão, de murmuração, de sequidão, de deserto. Ou naquele mesmo copo, eu olhar, uau, temos uma gota de água, glória a Deus, olha o que o Senhor está fazendo. E através da gratidão, a gente multiplicar a vida de Deus naquele ambiente. Amém, queridos? Lamentações 3:21 vai nos dizer, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança, queridos? Traga a sua memória. Jesus está voltando. O que pode nos dar mais esperança? Quando você estiver se afundando no meio do seu deserto, no meio da sua dor, do seu problema na sua casa, não se mergulhe nisso. Traga à memória o que te dá esperança. O Senhor está comigo, o Senhor tem promessas para a minha vida, o Senhor tem promessas sobre a minha casa, o Senhor tem promessas sobre a vida desse filho que talvez hoje não está na presença do Senhor, mas existe promessa. Aleluia! Quinto e último posicionamento, escolha que eu posso tomar, eu e você podemos tomar para conquistar as promessas do Senhor. Em dias de lutas, em dias de dificuldades, angústias, nós precisamos nos concentrar em uma frase: tudo vai passar. Como nós já falamos aqui, o deserto é temporário, ele é passageiro. Queridos, não pense que você vai morrer ali, não é uma verdade do céu. Vai passar. Você pode se concentrar, o que eu preciso aprender com isso hoje, Senhor? Porque eu sei que é temporário. Eu não vou morrer aqui. Amém? Vamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18, bem alto. Um versículo maravilhoso, o Senhor trouxe ao meu coração para a gente falar sobre isso. Vamos lá? Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Aleluia! Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Glória a Deus. Você pode dar um amém a esta palavra? Aleluia. Se concentre naquilo que é eterno, queridos. A sua dificuldade, ela é passageira, ela é temporária. Aquilo que você está vendo, não se concentre naquilo que não se vê. Profetize sobre essa realidade que você está vivendo, o céu na terra. Profetize o reino do céu sobre essa realidade. Glória a Deus. Esse problema não define quem você é. Esse deserto não define quem você é no Senhor. Busque ouvir a voz de Deus, o que o Senhor está dizendo para você nesse tempo. Acima da dor, acima da circunstância, acima. Tem um louvor que fala sobre isso. Acima do medo, isso falava muito ao meu coração nos meus momentos de crise. Eu preciso olhar acima disso. Sabe o que é olhar acima, queridos? É você olhar o problema de cima para baixo. Não é estar no meio dele, porque senão você pode morrer com ele. É você olhar acima. O que eu posso fazer aqui? O que está acontecendo? Peça conselhos nesse processo também. Pessoas que não estão envolvidas emocionalmente com esse processo vão poder olhar de fora para dentro
e poder te ajudar de uma forma mais leve, amém? Glória a Deus. Permaneça sendo obediente e se prepare para um novo tempo de Deus na sua vida, amém? Fique de pé no seu lugar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, meu Deus, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, amém, queridos? Existe promessa para a sua vida, e já existe o sim do Senhor para você também, já existe o amém para nós, cabe a nós nos posicionarmos para receber tudo aquilo que Ele deseja derramar sobre as nossas vidas, glória a Deus, e se prepare, quanto maior o deserto aí, você pode saber que tem coisa boa ali na frente, amém? Maior o propósito que o Senhor está gerando. Tá doendo? Gerar dói, quem é mãe aqui? Dói, né? Dói. Gerar a promessa dói, queridos. Vai requerer de nós renúncias. Falamos sobre deixar para trás. Vai requerer de nós obediência. E obedecer não tem a ver com um sentimento. Eu estou sentindo vontade, então eu vou obedecer. Não. Muitas vezes, e a maioria das vezes, eu posso me arriscar a dizer que é o contrário. Eu não quero, Senhor, mas eu vou. Porque eu escolhi ser uma filha obediente. Esse é o lugar, queridos, que vai nos levar a viver o propósito do Senhor nessa terra. E nesse lugar, a recompensa, o lugar de filiação, de entendermos que somos filhos de Deus, nós vamos receber o milagre do Senhor. É um lugar que a gente vai ser cuidado, paparicado por Ele. É um lugar que você vai viver coisas que você, meu Deus, eu nunca imaginei que eu viveria isso, queridos. Não é um lugar que você controla as coisas. Não é um lugar que você fala, não, vai ser assim, assim, eu vou por aqui, por ali. Não. O lugar da promessa é um lugar de provisão do alto. Muitas vezes você vai viver milagres que você vai... E para isso nós vamos precisar nos permitir ser filhos. Porque muitos ali no povo do deserto, não se permitiu ser filho. Não se permitiu ser cuidado. O tempo todo eles estavam com saudades de ser escravos. Mas eu estou com saudade porque lá era tão ruim. Lá doía tanto, a gente sofria tanto. Não tenha saudades do Egito, queridos. Prossiga para o alvo. Existe uma terra prometida te esperando. Está logo ali. Se você acha que está muito difícil, acredite, está logo ali. Você está sendo provado, seu coração está sendo testado. Permaneça essa palavra do Senhor. Não desista, está chegando. O de repente do Senhor é assim. Para muitos é um de repente. Só você sabe a história. Só você sabe o processo. Só você sabe as dores. Mas o Senhor te vê no meio do deserto. Ele está te conduzindo à terra prometida. Se permita ser filho. O Senhor está falando aqui, queridos. Se permita ser filho, ser filha de Deus. Enquanto você está com saudade do Egito, com a mentalidade de escravo, você não vai usufruir daquilo que o Senhor tem para você. Talvez você não teve um bom relacionamento com o
seu pai terreno. Eu gosto de falar sobre isso, eu sei que isso não é confortável, algumas pessoas já vêm ela falar com isso. É verdade, eu preciso falar. Nós projetamos o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, com o nosso pai eterno. É natural. Se você não teve um bom relacionamento, se você guarda rancor do seu pai terreno, se você talvez tenha poxa, ele me abandonou, por que ele não foi mais presente, por que ele não me abraçou, você vai refletir essa cobrança para Deus. E o Senhor deseja te visitar nessa noite como um pai que nunca falhou com você. Ele deseja te abraçar como um pai que provê na sua vida, que te protege, que te conduz mesmo em meio ao deserto. Ele deseja restaurar essa paternidade aí no seu coração, para que você possa experimentar e desfrutar da paternidade de Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as religiões apresentam um Deus, mas não há nenhuma religião que apresenta um Pai. Eu estou aqui te apresentando, talvez você entrou aqui, preste atenção, tendo dificuldade talvez em ouvir pessoas que oram, Paizinho querido, você estranha isso, como assim? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sim, Ele é o Deus soberano, digno de ser adorado, que está no trono, queridos, mas Ele também é o nosso Pai. Abba, Pai, Paizinho querido, e você precisa se relacionar e conhecer esse Deus Pai. Ele deseja te abraçar, te colocar no colo. Feche seus olhos, igreja. Não venha por emoção, mas escute o que eu vou te falar. Se essa palavra falou com você, nós vamos orar por você especificamente nessa noite. Dê um passo